Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e, nesse dia de domingo, normalmente é o dia que a gente não tem uma programação, entrevista, o dia, o chamado dia de folga, hoje a gente resolveu, fazer um bate-papo aqui, com uma denúncia, importante aqui que o canal recebeu, tratando de perseguição política, com a professora Mônica, que está aqui com a gente, e assim como o canal fez em outro momento, né, defendendo, o sindicalista Antônio Macapata, aqui de São José dos Campos, que está sendo ameaçado de ser preso, particularmente não sei como que está a situação dele, e a gente vai defender também essa professora, porque independente da posição política dos lutadores, quando tem perseguição, a gente tem que sempre colocar em defesa daqueles que estão sendo perseguidos pelo Estado. Então, vamos começar esse bate-papo aqui, com a Mônica. Tudo bem, Mônica? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom dia, Guilherme. Meu nome é Mônica Moraes. Estou aqui, sim, para responder a entrevista, abertas questões, e contribuir para esclarecer essa perseguição que, de certa forma, atinge a todos os trabalhadores em educação, em especial aos professores aqui do Rio Grande do Norte, e, por que não, de todo o país. Então, maravilha, Mônica, quer dizer, maravilha não, porque eu trato isso uma perseguição, Então, vamos continuar vamos dar início ao nosso papo, Eu queria que primeiramente, você contasse aí pra gente o que está acontecendo. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, nós, trabalhadores em educação, eu sou filiada ao SINT, núcleo aqui de São Gonçalo do Amarante, e o SINT-RN, e aí, por ser filiada, participei de todas as discussões, de todas as assembleias virtuais que ocorreram durante essa pandemia, e aí todas as deliberações que tanto o SINT núcleo aqui de São Gonçalo, quanto o SINT estadual, determinou em assembleia, por sua maioria, eu me submeti a todas as deliberações. E aí, como ficou decidido na portaria que nós, trabalhadores, iríamos voltar agora, dia 4 de outubro, eu fui surpreendida no dia 2, no sábado, pelo WhatsApp, por uma convocação do Conselho de Escola para me apresentar numa reunião do dia 5, que era terça-feira. Automaticamente, procurei saber do Conselho, através da presidente, isso via WhatsApp, e em seguida vi no e-mail da escola, essa convocação, e em ofício pedi que me esclarecesse o porquê dessa reunião, qual seria a pauta. E aí, lá no documento, tinha a discussão de cunho pedagógico, e era uma situação muito ampla. E aí eu entrei com esse pedido do ofício e foi me negado. E aí eu também, logo na segunda-feira, quando me apresentei à escola, dei aula, pedi o estatuto do conselho, e aí vi que estava tendo uma série de irregularidades, porque eles não colaram no mural ou nas paredes da escola o edital, nem me informaram a pauta. Então, começou tudo daí, E sim, e no seu entendimento, por que você foi chamada, então, para esse conselho? Então, eu não sabia do que estava acontecendo. Por isso que eu queria saber, através desse ofício, qual seria a discussão, porque quando se trata de uma discussão de conselho de escola, se sabe que tem que informar a pauta. Por que aquele trabalhador, ou aquele estudante, ou aquele pai, ou aquele servidor está sendo convocado para uma reunião de um conselho, que o conselho
é uma entidade institucional, né, da escola, e que tem que ter clareza, tem que estar claro qual é a pauta. Então, começou daí os questionamentos, por que não foi publicado o edital e por que me foi negado o ofício, porque houve a visualização, né, da presidente, eu estava na escola na segunda-feira e não foi me repassado nenhum tipo de documento. Então, se eu fosse seguir realmente, como diz o estatuto, eu não era para participar da reunião, mas como eu estava chegando na escola e não sabia o que estava acontecendo, porque uma parcela, grande parcela da categoria da escola, os trabalhadores desta escola, que é Ivani Machado, eles recuaram, né, porque ficou deliberado nas assembleias que nós só iríamos voltar de forma presencial depois da segunda dose. E aí, quando houve uma pressão do governo aqui, da secretaria, né, colocando, né, bem antes, ao dia 4, grande parte desses trabalhadores da escola retomaram as aulas presenciais, mesmo sem tomar a segunda dose. E aí, só eu, enquanto professora, que atendi, né, que fiquei centralizada pela Assembleia do Sinti Estadual. Então, como eu não sabia o que estava acontecendo, eu precisava saber do que estava sendo acusada e estava chegando à escola. Então, decidi participar da reunião, mesmo sem saber da pauta, para me inteirar, para que eu pudesse ter acesso a esses conteúdos, ou essa pauta, desculpa, para que eu pudesse me defender. Eu imaginava que teríamos outras reuniões, né, do conselho, mas, pelo visto, e o que eu vi lá, não, já estava sendo tudo organizado, né, já tinha tido uma decisão, já de uma reunião anterior, para a minha remoção. Então, foi terminando a reunião do conselho, no dia 5, e, em seguida, a gestão, junto com o conselho, já me entregava uma carta de remoção. E o que foi discutido, né? Qual que foi o conteúdo dessa reunião? Então, aí, ao chegar na reunião, automaticamente eu comuniquei aos dois sindicatos, né, do que estava acontecendo, e apareceu lá o Sinti Núcleo aqui de São Gonçalo, já na metade, na metade da reunião, porque eles tinham estavam em outras atividades. Mas o que me foi apresentado, né, uma síntese do professor secretário, é de que tinha-se um relatório, nesse relatório organizado pela gestão, fazendo-me uma série de acusações, né? E aí, nesse relatório, antes desse relatório, já teria acontecido 3 reuniões do conselho, a qual eu não fui comunicada, e tudo foi colocado de uma forma que eu não pude estar presente nem nessas reuniões anteriores, nem fui ouvida, nem pelos representantes de professores que estavam lá no conselho, nem pela gestão, porque eu estava voltando de forma presencial no dia 4, na segunda-feira, e a reunião foi dia 5, então eu não tive o direito, né, do contraditório, né, que faz parte das garantias democráticas, de me defender. Então, a acusação lá, um dos primeiros pontos era que a minha aula foi filmada por uma aluna, que foi naquele período onde o governo Bolsonaro pediu para que os estudantes filmassem as aulas dos professores, da defesa da escola sem partido, que o governo fazia na época. E aí foi o primeiro ponto que eu já senti-me chocada, né, por estar ali, uma vez que eu e toda a escola, na época, em 2019, nós fomos vítimas de 2 estudantes e de uma mãe, né, que acusava com viés de comunista e petista, né. O segundo ponto foi dizer que eu não apresentei um plano de reposição das aulas que estava naquele período aqui no Rio Grande do Norte, a princípio das aulas remotas, que a gente considera o ensino à distância, é de que cada professor era livre. Quem quisesse aplicar o ensino remoto,
né? Ou as atividades não presenciais, que foi o termo colocado, o professor seria livre. E aquele que não quisesse aplicar, que não quisesse aderir ao ensino remoto, também estava livre. E aí, depois de toda a pressão que o governo sofreu, né, ele baixou o decreto obrigando a todos os professores a aderir ao ensino remoto, as atividades não presenciais, que foi aqui, assim o termo colocado. Diante dessa situação, nós seguimos todo o processo, né, do Estado. Então, quando chegou a data que eu tinha que me apresentar, eu me apresentei à escola e apresentei um plano de retomada das atividades, que, a princípio, o diretor da escola dizia que eu não estava concordando, porque como faltavam alguns pontos para que o sindicato pudesse discutir, deixar claro, eu esperei essa decisão do sindicato. Eu disse, olha, eu não estou me negando, eu vou esperar a posição do SINT, que acredito que vai ser em assembleia, e eu vou apresentar. Então, ele já fez um relatório e pediu para eu assinar. Eu disse, não, mas eu não vou assinar, eu não estou me negando. E aí apresentei esse plano, então estava tudo resolvido, né? A escola concordou, inclusive construiu junto comigo, e mesmo assim consta lá no relatório, só que não tem a minha versão lá, né, da apresentação desse plano. E, por último, se coloca, né, a escola pega a assinatura de alunos, das aulas desde 2019, de alguns problemas que ocorreram e que eu resolvi com os alunos em sala de aula, são um anexo que ele vai colocando ali no relatório, que, tipo assim, que dá a entender que os alunos não estão satisfeitos com o meu método de aula, meu método de ensino de aula, né? E aí fica, o conselho fecha uma posição, assim, muito clara, né, muito ditatorial, né, e me remove assim do nada, né? E eu voltando para a escola, construindo na segunda-feira um planejamento junto com os estudantes, com a discussão dos estudantes, mesmo assim, né, eu não sou ouvida, não sou, enfim, eles não colhem os meus depoimentos e simplesmente me removem da escola. E tem um fato também muito grave, que durante o período das aulas remotas, eu não sei se foi a escola, eu não sei se foi um aluno ou um pai, mas que a minha aula lá no grupo, né, porque essas aulas, a princípio era assim, nós postávamos conteúdos da internet, videoaulas, e aí tínhamos um dia do Google Meet para tirar dúvida com os alunos. E os alunos, a maioria deles, né, essa questão da pandemia foi muito forte, que quebrou muita relação professor-aluno, professor-aluno com aluno, professor com professor, e aí eles não gostavam de ligar a câmera do celular, eles gostavam de se comunicar via chat. E aí uma forma que eu tentei me aproximar dos estudantes era essa, também me comunicando via chat, respondendo as questões dele. Então, eu tenho, no relatório, eu tenho uma foto dos alunos conversando comigo, do celular, e eu explicando lá o motivo, porque eles fazem questionamentos sobre por que, tipo assim, eu estou dando aula ali, porque foi naquele período que houve uma resistência dos professores contra o ensino à distância, né, e eu explicando para eles, né. E aí eles pegam isso e colocam no relatório, né. Então, de fato, quem preparou o relatório foi a gestão da escola, a pedido do conselho, né. Então, houve todo um processo de organização do conselho junto com a gestão, onde eu não tive direito, durante todo o processo, era tudo, assim, pelo que eu entendi, tudo às escondidas, para que eu não pudesse me defender. E no dia que eu chego para me defender, eles me expulsam da escola, né? E só uma dúvida, você é concursada? Sim, sou concursada. E aí, eu, como professora, né, há 26 anos de magistério, isso é um fato, nunca me ocorreu. E o pior, se eles fossem questionar o meu método de ensino, se fosse que está equivocado, né, porque aí entra a liberdade de cátedra, uma série de discussão.
Por que só agora, depois desse tempo todinho, desde fevereiro, que eu apresentei os planos de aula, né? Os planos de aulas não foram considerados, por que só agora em setembro, ou melhor, só agora em outubro, porque lá no relatório começa tudo de setembro, há esse questionamento, né? Inclusive questionando a minha participação na Assembleia, na Assembleia aqui do município, né? Então, assim, está muito claro aí, né, que é um impedimento aí à liberdade democrática, de participação de sindicatos, né? Enfim, a escola sem partido. Sim, eu queria que agora você, tipo, fizesse um contexto, né, uma avaliação, em que momento se dá essa perseguição sua, Ana? Assim, qual que é o momento político? Se tem alguma relação também ou não? Porque, assim, nós professores que somos sindicalizados, que defendemos as pautas coletivas, nós acabamos que enfrentando, né, as forças políticas, né, que estão nos governos, né, ou as ideologias que vão contrárias, né, à liberdade de expressão. Então, de fato, essa escola ela é nova, é uma escola que teve investimento do Banco Mundial, ela foi inaugurada em 2019, e aí no bairro, junto com sindicatos, junto com o sindicato aqui núcleo, nós enfrentamos a escola que eles queriam implementar na escola municipal, o modelo escola militar. E nós, né, eu, professora, junto com o sindicato, nós participamos dessa reunião e dizemos como seria ruim a escola militar, né, explicando tudo detalhadamente. Nessa ocasião, tinha um senhor lá que desligou o microfone na hora em que eu estava falando. Mais adiante, nesse mesmo contexto, é quando a aluna filma a minha aula, a minha e da professora de espanhol, sendo que é a minha pessoa, né, que essa mãe e essas duas alunas me atacam, porque todas as nossas aulas, né, de todos os professores, nós temos a liberdade de discutir temas que envolvem a aula de forma democrática. Cada professor, cada estudante, eles colocam sua posição até num texto, numa fábula, seja lá qualquer tipo de conteúdo. Né? O professor ele tem essa liberdade de se posicionar. E aí, a ideia dessa mãe era que só fosse dado conteúdo, sem uma interação com a vida do aluno, sem uma interação com o contexto ali daquele conteúdo. Né? Então, a escola toda e nós fomos vítimas. Aí, na época, todo mundo respondeu, inclusive o conselho da época, que agora é outro conselho, né? Respondeu à altura. Então, eu achava que tudo isso tinha passado, tinha sido resolvido. Para mim, foi uma grande surpresa voltar nesse relatório, que ele chama pedagógico e administrativo, o primeiro ponto ser justamente aquilo que a escola mais enfrentou, né, que foi a escola, que era a ideologia da escola sem partido. Certo? E não é só eu que sou uma professora crítica, né? Todos os professores, eles vão trabalhar isso, né? O lado crítico, né? Dos conteúdos, enfim. Na hora que é negado isso dos professores, é uma censura, né? Que vai ocorrer ali. Então, foi isso. Então, o outro ponto que eu vejo assim, que é um absurdo, no relatório, ser questionado aquilo que foi deliberado e que foi conhecido pelo Rio Grande do Norte todo, que foi a implantação do ensino remoto, que é ensino à distância, e de que o sindicato, que é o organismo de luta de classe dos trabalhadores em educação,
tomou a sua posição, está tudo legalizado, porque o sindicato é uma concessão do Estado burguês, então, tudo que o sindicato colocou para a categoria e foi votado, né, eu implementei na escola. Então, é um direito meu de ser sindicalizada e implementar o que foi deliberado coletivamente por minha entidade. Então, aparece no texto como se eu não quisesse implementar o ensino remoto e, assim, fica muito claro, né, que eu fiz a minha defesa, fiz o meu plano, apresentei, e mesmo assim eu sou questionada. Então, é tudo muito bem armado para que haja a minha remoção. E o pior de tudo, que quando você vê essa situação no início, aí vê durante todo o processo, em que minha aula é fotografada pelo celular, da conversa com os alunos, e ao ponto de, no final, eu não ter o direito à minha defesa, que é um direito democrático, direito ao contraditório, aí você percebe toda uma ideologia que vem se implementando no país, que é de sufocar as liberdades democráticas, que é o direito à sindicalização, que é o direito à participação aos sindicatos, né? Então, por isso que eu considero que é, sim, uma perseguição política. Sim, eu queria que você falasse um pouco, né, o que né, para o pessoal, principalmente para o pessoal que está um pouco mais alheio a essa discussão, né, o que significa esse escola sem partido? Então, a escola sem partido é uma ideologia, né, da ultradireita, que não permite que os professores se posicionem diante de temas, diante ser crítico e impulsionar e estimular para que os alunos sejam ser crítico. Então, na hora em que aparece a escola sem partido no contexto da educação, é um crime, né, as liberdades democráticas, a liberdade de cátedra do professor, que professor e alunos, eles andam em conjunto, né? Eles fazem parte desse processo. Então, quando se vem a discussão da escola sem partido, que proíbe essa liberdade e que impõe um autoritarismo a ponto de controlar o que o professor deve dar em sala de conteúdo, em sala de aula, estabelece normas de que o professor só pode dar aquele conteúdo sem se posicionar, é uma censura, né? É um ataque violento às liberdades democráticas. Sim, Então, os professores vêm resistindo isso desde 2019, quando o governo pede para que os estudantes filmem as aulas, né? Que é uma espécie de delação aí do que os professores trabalham em sala de aula. e em cima desse escola sem partido, eu queria que respondesse aí, primeiramente, qual que é a sua disciplina, né? E depois, né, se é possível ter alguma ter um ensino neutro, né? Porque pelo que me parece, o Escola Sem Partido ele acha que é possível ter um ensino neutro, né? Mas só que tipo o neutro se decidiu pelo lado do opressor, né? Então é possível ter um ensino neutro e qual que é a sua disciplina? Então, a minha disciplina é língua portuguesa. A escola, a função que ela tem é no aparato ideológico do capitalismo, é de reprodução das classes sociais, isso é fato. Então, esses valores, eles vão estar presentes, né, nas disciplinas e nas concepções mesmo dos professores. E cada professor, ele é livre para discutir com os seus estudantes o conteúdo que ele deseja, né? Nós temos professores que que defendem, né? Não era para ser, né? Mas a gente respeita, que defendem esse modelo de escola, que é só lá dar o conteúdo, né? Não se posicionar
E esse modelo, né, é ruim porque a maioria dos professores recebe uma formação, né, e tem uma forte influência, né, do Paulo Freire, né, que é não defender uma escola bancária, né, uma educação bancária que abre tem aquele modelo de abrir a cabeça do aluno, empurrar o conteúdo lá, né? E aí a maioria de nós temos uma posição crítica, né, dos conteúdos, porque entendemos que claro que como o capitalismo ele vai impor, né, essa escola ela vai servir para isso, mas acredito assim que os professores nesse modelo aí de Paulo Freire, a maioria, né, eles vão querer essa escola, vamos dizer assim, uma escola democrática, né, que atenda a todos os, vamos dizer, todas as ideologias que estejam presentes na sociedade, né? Então, um professor que ele se neutraliza, um professor que defende a ultradireita, né, ele só está contribuindo mais ainda para que haja censura, para que esse aluno ele se torne um robô, né? Só saber ligar a máquina e desligar e dar o lucro aí do patrão e da burguesia. E Claro que tem. quando a gente fala em ser um professor crítico, não é que a gente, porque quando a mãe diz assim, olha, vocês estão defendendo o comunismo e o petismo, parece que os alunos vão sair da escola todos sendo petistas ou todos sendo comunistas, né? Quando isso está muito distante disso, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa discussão, né, da escola sem partido. Beleza, maravilha. E tem alguma campanha aí em defesa de você sendo impulsionada por alguém? Sim, primeiro eu resisti sozinha, né? Porque no ensino remoto nós não conhecemos os nossos alunos, nós nos perdemos dos nossos alunos, aquela relação professor e aluno, né, que nós colocamos, né, que a separação mesmo entre a teoria e a prática se deu profundamente agora no ensino remoto, né, que é o ensino à distância, a separação entre os companheiros, né, professores, que cada um fazia a sua aula, né, cada um teria que postar lá na plataforma aqui, que é o Cigeduc. Perdemos as relações socializadas da escola, os companheiros que são vigias, as merendeiras, da secretaria, todas as relações foram muito quebradas. E eu fiquei isolada, porque enquanto toda a escola estava trabalhando, eu estava sozinha, sem conhecer os estudantes, sem conhecer os professores, que são novatos, né, porque a escola foi inaugurada em 2019, né, são companheiros que estão se apresentando, estão chegando, né, que chegaram. Então, eu fiquei no isolamento muito grande. Então, a primeira coisa que eu fiz foi resistir sozinha. Quando eu recebi a carta de remoção junto com o relatório, que eles só me deram depois da minha remoção, eu disse, olha, eu aceito todos os documentos, mas eu não aceito a minha remoção. Eu não pratiquei crime, eu vou recorrer. Amanhã eu venho dar aula, vou entrar na minha sala e vocês não vão me impedir. Aí o diretor, minha filha, siga seu rumo, a escola já terminou para você. Você não vai entrar na escola. Eu perguntei, você vai colocar a polícia para mim? Ele disse, jamais eu colocar a polícia para você. Eu disse, então eu vou vir dar aula. E aí, quando eu chego na escola para dar aula, que eu me direciono à minha sala, eles removem meus estudantes, que eram a turma do terceiro ano, depois era do segundo, depois era do terceiro. A equipe, a gestão, remove os estudantes da sala e leva-os para o pátio leva-os para a quadra. E eles se comportaram como polícia mesmo, né? Ficaram na frente, a coordenadora ficou na frente, na entrada da sala de aula, e quando o aluno chegava, ela dizia, olha, vá lá para a quadra, vá lá para a quadra. E quando eu vi aquela situação, eu disse,
eu pensei logo, eu vou conversar com os meus estudantes. Fui até o pátio, né, até a quadra, e conversei com eles. Eu disse, olha, eu estou aqui para dar aula e eu entendo que vocês estão aqui para assistir minha aula. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, né? Eu fui removida, mas acho isso injusto e por isso que eu estou aqui. Eu preciso conversar com vocês, explicar. E aí eu quero saber se vocês podem resistir junto comigo. Quem é de acordo de resistir junto comigo? A maioria disse que levantou a mão que iria resistir. Quando eles levantaram, que eles estavam sentados, quando eles levantaram, que iam junto comigo, na metade do caminho, a coordenação diz para eles: voltem. Aí eles voltam. Quando eles voltam, eu digo: vocês não podem fazer isso. Aí eles insistem, né? E aí eu fico ali no pátio, ali, da parte do refeitório, conversando com os alunos, e eu me vejo numa situação tão de isolamento que aí eu faço um vídeo e aí na hora meu celular, não sei o que houve, eu pedi para a aluna filmar e ela ia filmar e ela, professora, eu não estou conseguindo. Aí eu fui pedir o celular de um companheiro que estava em sala de aula. Quando eu fui ao companheiro que estava em sala de aula, a guarda privada, um guarda me seguiu até a porta e disse, professora, a senhora não pode entrar aí. Eu disse, não, mas eu não vou, eu vou só falar com um colega aqui para pegar o celular dele. Professora, a senhora não pode, eu sei, eu sinto muito, mas a senhora não pode. Olha, eu vou pedir, falar com um colega aqui. Entrei, pedi o celular ao companheiro, o companheiro foi solidário, e aí eu fiz um vídeo convocando todos os professores do Rio Grande do Norte, olha só a minha audácia, todos os professores do Rio Grande do Norte para vir dar apoio a mim no outro dia, porque eu estava sendo impedida de entrar na escola, uma vez que eu não pratiquei nenhum crime, e injustamente estava sendo devolvida. Isso, né, vai para as redes sociais, os grupos de WhatsApp, e todos os professores ficam ali, onde é essa escola, o que está acontecendo? A companheira está sendo perseguida, toda a solidariedade. E aí é quando os dirigentes sindicais vêm, tanto do núcleo como e eu faço a convocatória, né, e do CIT, se organizam, e aí eu já mostro para eles, já mando para eles automaticamente todo o relatório, toda a reunião, todas as reuniões, as 3 reuniões que houve do conselho, e o meu ofício pedindo esclarecimento, e aí eles vêm no outro dia. Aí quando os representantes dos sindicatos vêm, aí os trabalhadores que já estão na escola estão iniciaram na segunda-feira, isso foi o quê? Na quarta-feira. Quando eles vêm, esses dirigentes, né, eles vêm no sentido de negociar com o diretor e de fazer com que ele entenda que eu tinha que dar aula, e o processo estava todo irregular. Tinha que ele chama de vício, né? E aí ele diz o quê? Que vai, conversa e que vai pensar, e a gente colocar a questão do recurso, né? Para o conselho fazer o serviço como deveria fazer. E aí ele simplesmente diz o quê? Olha, a gente vai ver isso tudo, mas a gente gostaria que ela não viesse amanhã. Aí é toda uma situação que ele coloca que aí entra a questão da legalidade, porque automaticamente quando ele me manda para a secretaria, que chama a gente de alocar no Cigeduc, ele desalocou do Cigeduc automaticamente de todos os grupos da escola, dos estudantes, né, através da gestão, tanto o diretor como a coordenadora, sai me tirando de todos os grupos da escola, me isola mais ainda, e aí o Cinti desculpe, anterior, no dia que eu resisto junto com os estudantes, o diretor da primeira DIRED automaticamente aparece na escola, porque são várias DIREDs, né, do Rio Grande do Norte, e esse eixo São Gonçalo, que tem o eixo assim, da Grande Natal, ele vem imediatamente, faz uma reunião com o conselho, e eu estou presente, e ele coloca que eu apareça na secretaria
em 72 horas. E propõe, na discussão toda, que o Conselho faça uma nova votação, e ele propõe, entre os encaminhamentos, que haja uma Assembleia Geral na escola. E aí, quando ele apresenta essa proposta, o diretor diz, não, eu sou contra essa proposta, nós temos que continuar do jeito que a gente fez, a gente tem que referendar o que a gente fez. E aí, os dois professores que representam a categoria de professores, que estão no Conselho, votaram por essa proposta do diretor da primeira DIREC, que chama DIREC. E aí, nós tivemos, vamos dizer assim, uma certa vitória, né? Porque houve um recuo da minha categoria, que é de professores, dentro do Conselho. Aí, resultado, essas 72 horas contaria só os dias úteis. Como houve o feriado imprensado, esse Conselho teria que fazer, através de recurso, a reunião na quarta-feira. Aí, o que eles fazem? Eles recebem o recurso, que é organizado, colocando toda a situação de vícios do processo, de falta de defesa ampla, contraditória. Eles colocam para o dia 19. Então, na sexta-feira, eles se posicionam, mandam para o meu e-mail que fariam a reunião do dia 19. Então, veja, para uma pessoa que está desalocada lá do Cigeduc, que está voando, não tem escola, não tem nada, foi jogada, expulsa assim, da escola. E aí, os sindicatos, junto comigo, nós começamos a fazer uma campanha, e a Corrente Proletária na Educação, que fazemos oposição no sindicato, uma campanha ampla, em defesa da solidariedade. Então, foi aprovada moções aqui na Assembleia Presencial que houve do sindicato SINT Municipal de Natal. Os dois sindicatos, eles fotografavam e faziam campanha. Então, assim, todo o Rio Grande do Norte está acompanhando e quer uma resposta do ponto de vista positivo. Como eu falei desde o início, não é a mim só, a professora Mônica, que está sendo atacada. São os organismos de classe, os sindicatos, a escola, que é o direito à liberdade de expressão. Então, todos os professores estão acompanhando e querem ver o desfecho dessa situação. Então, até agora, não fomos para o viés, vamos dizer, jurídico. Nós estamos trabalhando o viés político, de toda essa situação, porque realmente é uma perseguição política, então merece a resposta coletiva, dos sindicatos, que são os dois organismos que eu participo, tanto aqui do Núcleo como do Rio Grande do Norte, que é o SINT, e que eles estão dando todo o apoio. Então, está sendo feita a campanha, foi feita a moção, e aqui eu quero agradecer também o espaço, aqui, Guilherme, a você que está também me possibilitando, que para mim também você faz parte dessa campanha nacional, em defesa das liberdades democráticas, em defesa, contra a escola sem partido, porque é isso, nós temos que lutar. Só que que não está muito claro ainda, para nós, sabemos que é uma ideologia de censura, assim, aquela ideologia da ultradireita, mas nós não sabemos ainda, de fato, está se expressando na escola, mas quem é o grupo, o que só foi essas duas, foi as duas alunas, a mãe no início, mas assim, todo o processo aí, quando você vai ler, você vai ver que é muito bem articulado. E aí, com certeza, essa ideologia aí da escola sem partido, mas as pessoas em si, assim, materializadas, assim, dessa política, aí a gente... Porque eu tenho uma relação muito boa na escola, com os estudantes, com os professores, com a gestão. Então, assim, para mim, eu fui pega de surpresa, sabe? E eu fiquei assim, como assim? Porque todos lá na escola são críticos, por que só a mim? Então, eu percebi que é justamente essa questão da afiliação ao sindicato, que é um direito democrático também, que todo trabalhador tem, direito. Ô, Mônica, para a gente finalizar aqui a nossa conversa,
Eu acho que seria importante a gente levantar uma discussão sobre a estrutura da escola, né? Porque, né, a estrutura, porque se isso está acontecendo, né, um dos problemas na minha avaliação é que a escola tem uma estrutura que permite que, infelizmente, casos como esse aconteçam, né? Tipo, né, do diretor ter um perfil, né, que o Estado quer que tenha, né, tipo, também, principalmente o coordenador da escola. Eu queria que você discutisse isso, essa estrutura, para a gente finalizar o nosso papo. Então, nós sabemos que quem está na gestão da escola, ela vai reproduzir essa burocratização do Estado burguês. E o Estado burguês, ele é organizado de uma forma para oprimir, né, tanto os professores como os estudantes. Sendo que, com a gestão democrática, né, entre aspas, democrática, pensou-se que essa pressão fosse mais diminuída, né, sobre os trabalhadores em educação, sobre os pais, estudantes, enfim. Esse diretor, ele está sob uma intervenção, porque a escola é nova, né, foi em 2019, como já falei, estou repetindo, para ficar claro, e ele é indicado, né, ele é indicado do PT, né, de um vice-prefeito aqui dessa região que eu moro, de São Gonçalo, que é vice-prefeito do prefeito, que é Paulo Emídio, que é do PROS. E aí ele tinha uma concepção, quando eu cheguei na escola, de uma escola democrática, como eu falei. A escola e nós fomos vítimas da ultradireita com a escola sem partido, e respondemos à altura. Só que ele sai de uma perspectiva, vamos dizer assim, democrática, né, que inclusive aqui o governo aprovou uma lei democrática junto com o governo do PT, né, Fátima e o deputado, colocando que todas as escolas, porque não foi só aqui, teve outras situações nas escolas aqui do Rio Grande do Norte, e eles aprovaram essa lei. E a escola, inclusive, colou nos murais, né, defendendo a escola democrática. Agora, nessa última assembleia, do dia 15, do dia do professor, estava lá distribuindo a cartilha, mas, de fato, existe um poder de opressão do Estado burguês contra as liberdades democráticas, né? Então, o coletivo são os pais, estudantes, professores, que constantemente devem estar organizados nos seus organismos, né? O Grêmio da escola, um Grêmio independente, organizado nos sindicatos, enfim, que devem estar sempre organizados para não permitir que esse processo de burocratização do Estado impeça que suas reivindicações sejam, vamos dizer, desconhecidas. É importante que a comunidade escolar esteja organizada, aí a gente coloca como máximo a assembleia escolar, e aí o diretor da primeira direta, ele realmente, dentro da escola, essa reivindicação dos estudantes, quando os estudantes estão organizados, os pais, os professores e os funcionários, a gente defende que os problemas que ocorrem na escola seja discutido nessa assembleia escolar por todos, e que seja encaminhado essa discussão e o que foi resolvido por todos que estão ali. E aí dessa forma, a gente poderia, né, resolver os problemas básicos da escola. Aí o que acontece? Quando a gestão escolar, a indicação da formação de um conselho, aí esse conselho expressa os segmentos que estão dentro da escola, que, ao nosso ver, acaba se distanciando, e aí ele é parte do processo da burocratização do Estado, se distanciando de suas bases, e aí ocorre isso que ocorreu comigo. Eles não pararam, se fosse seguir realmente, até do ponto de vista legal, o estatuto do conselho, no mínimo, eu era para ser convocada na primeira reunião que eles tiveram do conselho, mas eles tiveram 3 reuniões sem a minha participação e não deixaram que eu me defendesse, né? Então, veja só, é utilizado, porque quando você vê essa
assim, olha, o conselho da escola decidiu remover a professora. Então, soa como algo assim democrático. Quando, na verdade, todo o processo foi tendencioso. Como eu falo, né, e os companheiros que estão acompanhando aqui do sindicato, percebe que é muito claro o processo de perseguição. Quer dizer, um processo de perseguição legitimado pelo Conselho, que está lá na Lei de Gestão Democrática. Então, quando as pessoas escutam, nossa, a Mônica foi removida pelo conselho da escola, então todo mundo fica, epa, está acontecendo alguma coisa, ela fez alguma coisa de errado. Quando, na verdade, quando você vê todo o processo, e aí nós lançamos a carta dentro da escola para os pais, os estudantes, e lançamos uma carta, para os professores, lançamos uma segunda carta, também explicando todo o processo, porque os dias que iam ocorrendo eram uma novidade, então a comunidade escolar precisava acompanhar. E esse processo está se dando porque eu estou presente, hoje eu estou presente, porque, como falei, o retorno às aulas, que foi um acordo entre o sindicato e o governo do estado, era que depois que todos os professores tomassem a segunda dose, então eles disseram que dia 4 de outubro é o que daqui para lá todo mundo tem tomado e colocar o retorno de 100% do retorno dos professores. Então, eu estou acompanhando, eu sofri todo o ataque e, mesmo nesse isolamento da comunidade escolar, sem eles entenderem, porque quando eu cheguei, eles não estavam entendendo nada. Então, a forma que eu encontrei de me comunicar com eles foi organizando a carta. No primeiro dia, melhor, no segundo dia que eu sou, na terça-feira do dia 5, eu tomei conhecimento da remoção, automaticamente, no dia da resistência, eu entreguei a carta aos professores, aos estudantes, né, e aos pais automaticamente. E aí a gente fez uma outra, e aí junto, né, porque como foi todo um processo, né, de discussão junto com o sindicato, e aí nós fizemos essa carta no segundo dia, né, vamos dizer, na quinta-feira, que o sindicato esteve presente, nós entregamos a carta aos pais e aos estudantes, e aos professores. Então, hoje, a comunidade escolar, ela está informada, certo? Mas esse distanciamento meu da escola, a partir da quinta-feira, que ele disse que eu não era para ir mais à escola, eu não sei o que está acontecendo, né, nos bastidores da escola, eu não sei, certo? Então, eu não sei qual o pensamento dos professores, qual o pensamento dos estudantes. E, assim, o que está sendo positivo é o quê? Com o recurso que nós entramos solicitando que o Conselho anule toda a decisão e que eu retome imediatamente ao quadro da escola, que eu seja reintegrada, o Conselho aceitou essa discussão. Então, eles mandaram o ofício dizendo que essa reunião do dia 19, me convocando para decidir se eles, para ver se eles decidem, se aceitam esse recurso, né, o que é um absurdo. Mas aí foi isso que a presidente do Conselho colocou, que ao nós irmos, aí eu e o sindicato, voltamos lá na primeira, Joar diz o quê? Que esse documento, a escola considera-me como funcionária, porque por mais que eles nesse momento pensem em discutir ou não, mas de fato, quando ele aceita-me como servidora, e que automaticamente na segunda-feira ele deve me alocar no Cigeduc. E aí ele colocou esse papel aí para os sindicatos chegarem na escola junto comigo, na segunda-feira, dia 18, eu ir para a sala de aula, e se ele não me alocar, os diretores comunicarem imediatamente à primeira direc, para que ele converse diretamente com ele, com o diretor, para que eu seja alocada no Cigeduc, até ver até onde vai, né, essa discussão
que aí nós entendemos pela nossa campanha que o Conselho deve arquivar todo o processo, pois não atende, né, os requisitos aí do contraditório, enfim, não garante a minha defesa, né? Então, acho que é isso, né, Mônica? Estamos chegando aí no final de mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer aí por você ter aceitado o convite, né? Boa sorte aí nessa campanha, né? Se precisar do Mesa de Debates, a gente está aqui à disposição. E passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Sim, eu agradeço, né, ao Guilherme, né, por estar aqui no canal. Fui convidada, né, por ele. E eu acho que esses momentos que nós, trabalhadores em educação, principalmente a educação, né, os professores que vêm sendo atacados com a lei, com essa vontade do governo, né, da escola sem partido, que sejamos fortes, que não nunca deixemos de nos organizar nos nossos organismos de classe, né, o sindicato, por mais que façamos, né, oposição, mas é o nosso organismo de classe. Jamais queremos fazer o divisionismo, porque, como bem os companheiros colocaram, nós temos divergência em relação à companheira, mas estamos sempre juntos na luta de classe. E o papel do sindicato, nesse momento, tanto do Sint aqui de São Gonçalo, como do Sint do Rio Grande do Norte, é extremamente importante porque coloca o conjunto dos trabalhadores para defender as liberdades democráticas da professora que está sendo atacada. E todo sindicato, ele tem essa, vamos dizer, essa missão de defender os seus filiados, porque foi uma luta grandiosa nesse período da pandemia, que sofreram, né, porque nós colocávamos que ensino à distância, né, separa a teoria da prática, a excrescência do capitalismo, e muitos companheiros resistiram, mas estavam... Desculpa, só um instante que a minha bateria está aqui descarregando, eu vou só um pouquinho aqui botar para carregar. Ok. Então, estamos aqui aguardando a professora Mônica, que já voltou. Os estudantes também que sofreram com todo esse processo. E aí a gente, ao retorna sobre um ataque violento como esse, e aí dizer aos companheiros que nós não estamos sós. Nós temos os sindicatos, e é a obrigação dos sindicatos, como organismo de classe, fazer essa defesa. E de todos aqueles que se comprometem com os oprimidos, tem a obrigação de, nesse momento, estarem juntos dos perseguidos. E aí, Guilherme, eu agradeço o canal e nós estamos aqui. Esperamos que segunda-feira o conselho e o diretor, que a reunião é na segunda-feira, eles arquivem e me reintegrem à escola, porque, como eu falei, eu não fiz nada de errado. O que eu fiz foi defender a pauta coletiva dos trabalhadores em educação nos sindicatos, através das assembleias, que nós colocamos, mesmo minoria, que era para ser presencial, né? Nós não defendemos o ensino à distância, mas pela maioria fomos, como foi votado, nos subordinamos à Assembleia e implementamos tudo o que a categoria votou nesse modelo de Assembleia Virtual. Então, por isso que eu agradeço a todos os companheiros que estão solidários, e aqui a você que possibilitou estar aqui no canal, e que sempre estejamos unificados, né, nos interesses das pautas coletivas, no interesse do bem comum e contra qualquer tipo de gerência, né, na escola, de ideologias que acabam, né, que tentam destruir as liberdades democráticas. Então, né, isso aí, mais uma vez agradecendo a Mônica, agradecendo aí você que estiver nos assistindo,
peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem esse vídeo, deixam sua curtida para ajudar esse vídeo a ganhar uma projeção maior, né? Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Siga a gente no Instagram e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram e qualquer outros aplicativos da nossa querida internet. Então, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!